material, tá? Tá. Então, vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu não vou ler a Bíblia de forma contínua, mas já fica com ela aberta aí para a gente poder ir comparando os comentários que eu vou fazendo. Se vocês tiverem também algum comentário para fazer do que tiver escrito, né, da palavra, aí vocês interrompem e colocam. A gente só não vai ficar falando assim de coisas que a gente lembra, porque senão eu com a Lu, a gente já tem experiência disso, aí a coisa não anda, porque a gente fica trazendo um monte de coisa e a palavra mesmo a gente vai deixando, tá? Então a gente aproveita esse tempo para poder falar da palavra, do que a gente lembra de ensinamento de outros pastores, algum curso, ou a leitura, nossa experiência da palavra mesmo. E depois a gente pode, depois que parar de gravar aqui o conteúdo, a gente pode falar coisas que lembrou da vida, como a gente pode aplicar, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, uma coisa rapidinha, foi que eu fiz um resumo do que representa a Bíblia, né? A Bíblia, ela é um livro, é um conjunto de livros, são 66 livros, só que eles funcionam como uma unidade, né? Ele não foi feito para ser dividido, apesar de pessoas diferentes terem escrito, pessoas de todo tipo de atividade, pescador, pessoal que trabalhava com imposto, médico, não teve, assim, um padrão. Deus quis pegar, né, de diferentes etnias, idades, lugares, teve gente de continente, tudo que é continente, mas esses 66 livros, eles têm a mesma temática, né, da glória de Deus e sobre a salvação. Então, é um conjunto, mas ela funciona como uma unidade para trazer a palavra de Deus e manifestar, né, o Espírito Santo. E cada um desses personagens da Bíblia, eles vão tocar, né, as nossas vidas, sempre que a gente vai se identificar com um deles, trazendo toda essa dimensão da existência e os ensinamentos de que cada personagem teve, a gente acaba trazendo para a nossa existência, e a gente acaba se identificando e aprendendo com isso. Por isso que foi escrito e que foi passado de geração em geração. Essa é teria que ser isso, a gente passar isso de geração em geração para que Deus não fosse esquecido e que as pessoas se lembrassem daquilo que ele foi fazendo ao longo da história. E ela revela o coração de Deus, né, e o nosso coração. E a palavra Gênesis, que é o primeiro livro, né, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ela significa no princípio, né? Gênesis significa o início de tudo, o princípio. E apesar dela não ter uma declaração clara de quem foi que escreveu, entende-se que foi Moisés, porque ele também escreveu os outros 4 livros do Pentateuco. Então, provavelmente, não tem nada que conteste o contrário, que tenha sido Moisés que escreveu, e ele escreveu quando ele estava no deserto do Sinai, né? Quando ele foi atravessar, né? Qual que é o destinatário de Gênesis? Os israelitas estavam prontos para entrar em Canaã, que era a terra prometida. Tendo em vista que a geração anterior, exceto Josué e Calebe, haviam morrido no deserto, então não tinha mais ninguém daquela geração que pudesse levar isso adiante. Então, ele escreveu a história para que isso não ficasse esquecido, né? Não tinha ninguém que fosse se lembrar nos milagres, né, de Deus. Então, ele escreveu sobre a libertação do Egito, então ele escreveu enquanto ele estava no deserto. Era uma nação jovem, né, que ia começar lá, e eles iriam enfrentar toda a tentação da idolatria, né, de vários deuses, os costumes pagãos. Então, e o propósito maior de Gênesis é responder a pergunta: quem somos e de onde viemos? Né? Ele é a resposta, né, de toda a criação. E o primeiro versículo de Gênesis, ele já revela o que é de mais importante de todo Gênesis, né, que fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aí ele já fala praticamente um resumo de todo o conteúdo, assim, da importância do conteúdo. Então, no princípio, criou Deus o céu e da terra. O verbo criou, que ele usou nessa passagem, nesse versículo, em hebraico, significa bará, né? Depois eu vou passar lá no slide, B-A-R-A.
e ele é usado exclusivamente em alguns pontos só da palavra criou, né? Então, esse criou, que é quando fala sobre criou o céu e a terra, significa criar do nada. E depois eu vou passar para vocês em outros três lugares que tem essa mesma tradução, que é quando criou do nada, que é em Gênesis, se vocês quiserem anotar, Gênesis 1, no versículo 2, Gênesis 2, no versículo 4, e em Isaías 43, 15. Esse de Isaías eu notei, ele fala assim, eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel. Então, esse Criador, quando fala criou o céu e a terra, e essas passagens são as únicas que usam essa tradução do bará, que significa criou do nada. O restante, todas as vezes que falou sobre a criação, sobre todas as outras coisas que Deus criou, ele usa a criação como uma ação criativa, não como criou do nada. Ela é criativa a partir de outras coisas, não é do nada, né? Que significa, então, se fez, se formou, né? Não necessariamente o criou-se do nada, é sempre a partir de alguma coisa. Mônica, Transformou. Oi. deixa eu colocar um ponto aqui que a gente já está falando dessas primeiras duas frases, que foi uma coisa que foi a primeira coisa que me saltou aos olhos quando eu comecei a ler isso aqui, né? Que mesmo quando a terra era vazia e sem forma, o Espírito Santo de Deus já se movia sobre as águas. Então, eu achei isso assim fantástico, né? Exatamente Não tinha nada, era tudo trevas, abismo, isso. mas o Espírito Santo de Deus já se movia sobre a água. Eu achei isso fantástico. Isso aí está em Gênesis 1.2, né? Já é o próximo. Ele fala assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Em outras traduções, ele fala sobre esse abismo, sobre essas trevas, que era uma desordem e deserto, que era um vazio e vago, era sem forma e vazia, era um caos, era um vazio absoluto. Tudo isso significa esse mesmo abismo, né? Em outras traduções, era uma desordem. Tem muitas pessoas que dizem que isso aí significava, né, as trevas, quando não tinha Deus, né? E falava que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, né? Ou o sopro de Deus planava sobre a face das águas. Então, no mais profundo caos, na mais profunda desordem, está o Espírito, o sopro, né? O vento de Deus. E ele fala esse movendo-se, esse pairando, é uma mesma tradução usado no chocando. Chocando, sabe galinha que choca com as asas? Então, no hebraico é a mesma palavra usada que uma ave que choca sobre os ovos, ou seja, a mãe que está ali cuidando do ovo, né? Então, é lindo, porque pairava sobre as águas essa questão da ave chocando, né? Os seus ovinhos, é como se Deus já estivesse ali cuidando sobre as asas dele, tudo que fosse criado ali já estava sobre o cuidado dele, né? E aí, se a gente fizer... Uma vez eu vi não sei se foi uma aula daquela iniciação da Bíblia, né, que tem na Eba Viva, e eles disseram que a gente precisa também olhar Gênesis como algo, não só ao pé da letra, né, que tem muitas coisas que a gente precisa ver ao pé da letra, mas que existe muita linguagem figurada também na Bíblia, né? E se a gente olhar, que veio à minha mente, você me corrige, tá, amor? Que eu tô falando coisas que... Eu não sei corrigir, não, as outras corrigem também. Não, mas assim, vocês todas. É assim, que hoje, né, ainda nos dias de hoje, nós temos lugares que são semelhantes à terra antes do sopro de Deus, né? Então, nós temos pessoas que vivem no vazio e no abismo, né? Situações lugares onde a gente sabe que existe um abismo espiritual e um vazio gigante. E aí, se a gente fizer um paralelo, mesmo nesses lugares, o Espírito de Deus se movimenta, né? Ele está ali buscando uma oportunidade para que haja luz. Eu vejo assim, onde não há Deus, há escuridão, né? Então, antes não tinha nada, era um abismo, era um profundo
escuridão, mas aí ele apareceu, né? E aí fala assim que luz, né? O texto de 2 Coríntios 4:6 também faz alusão quando ele fala, porque Deus disse, né? Das trevas resplandeça a luz. Então, ele do nada, ele cria a luz, do ruim ele faz o bom, do mal ele faz o bem, né? Então, tudo que pode ser de pior nas mãos de Deus vira tudo que é de melhor, que foi a criação, né? Tá, você tá sem som. Aí. Desculpa, por causa das crianças. Tem um versículo que fala, né, que Deus é aquele que traz a exemplo, né? Então, essa parte tem a ver com isso também, né? Exatamente. Tudo que tem a mão de Deus, né, muda de figura, né? Aí ele fala assim que luz não é apenas luminosidade, quando a gente fala clareou, né, iluminou. A luz significa a luz da vida, a luz da alegria, personificada em Jesus, né? Quando fala lá que ele fala, e Deus viu, não, Isaías 9:1 e 2 fala, calma aí, deixa eu abrir aqui. Isaías 9:1 e 2? É. Isaías 9:1 e 2. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Né? E aí, lá, passando um pouquinho lá no capítulo 1, ainda, versículo 25, ele fala, e Deus viu que isso era bom, né? Então, assim, ele não só fez, como ele contemplou, né? Então, como é importante a gente valorizar, né, as coisas que a gente faz para o reino, né? Então, Deus fez a criação e depois ele disse, viu que isso era bom. Então, ele contempla, né? E depois, capítulo 1, versículo 26, diz assim, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Homem e mulher são criados com uma marca distintiva e gloriosa, a semelhança de Deus. E esta é a base da nossa identidade primeira, o fundamento que distingue os humanos de todas as demais criaturas, homem e mulher, né? Ele fala, homem e mulher os criou. Ele fez ambos, né? Então, assim, tem gente que fala, porque o homem foi primeiro, a mulher depois, mas ele criou os dois como uma unidade. Então, um sozinho não representaria bem a imagem de Deus, precisou dos dois, né? Então, assim, não é que a gente não pode se falar que nenhum dos dois é uma parte inteira. As duas partes são partes, né? Então, ele criou uma unidade, mas em diversidade, né? Ele fala que homem e mulher serão uma só carne, né? Ele criou da costela de Adão, ele criou Eva. Então, ele fez de uma unidade uma diversidade, né? Então, isso é muito importante a gente sempre lembrar que a gente é apenas uma parte, né? Isso inspira a humildade tanto do homem quanto da mulher, porque ele fez uma unidade na diversidade dos dois. Então, os dois são meia parte, nenhum dos dois seria inteiro, nenhum dos dois representaria sozinho a imagem de Deus, né? A gente está dotado de capacidade de estabelecer uma relação pessoal com Deus e nós temos autoridade para cuidar da terra e dominar sobre ela, né? Então, ele fala que a gente ele colocou o Adão no jardim para cuidar, né? Então, ele deu autoridade sobre a criação. E a gente tem que perceber também a parcialidade, né? Que a gente é uma parte e a gente é diferente. Então, quando um dos dois ele quer ser o todo, né? Ele está querendo ocupar o lugar de Deus,
porque se somos duas partes, uma unidade, e representamos a imagem e semelhança de Deus, se o homem quer ocupar o que é da mulher e a mulher quer ocupar o que é do homem, o outro está ocupando a parte de Deus, porque ele fez 2 em 1, né? E aí diz que ele os abençoou. Então, a bênção significa que é bem, né? Que o bem é dito, é a boa palavra, é a aprovação. Então, ele fez e viu que era bom. Então, ele aprovou, né? E a gente foi abençoado com a fertilidade. Ele fala, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Esse sujeitem-na é para a gente ajudar a criação a se expandir, né? Então, a gente se destaca como ser humano com a capacidade de sobressair em relação às demais espécies, não pela nossa força, não pela nossa fertilidade, não pela nossa longevidade, mas pela, né, nosso potencial de intelecto, de racionalizar, né, e a parte de operar no mundo, e faz disso uma espécie dominante das outras. E é uma oportunidade da gente exercer bem o governo sobre a natureza, né? Então, assim, a gente tem o governo da natureza, né? Não para a gente usar... Ixi, cadê vocês? Vocês estão aí? Nós estamos te vendo, amor. Não sei o que aconteceu aqui. Não para a gente esgotar os recursos, igual acontece hoje em dia, de chegar a extinguir uma espécie por causa da razão da atuação do homem. Seria para a gente administrar isso, para isso ser cuidado e não chegar a deixar de existir, como tem acontecido. Porque quando a gente domina sem cuidar, a gente destrói, né? Então, aí ele fala assim, no 29 e 30, ele fala, eis que lhe tenho dado, né, o alimento, ele deu para nós, isso, todas a questão da alimentação. Aqui, gente, eu achei tão legal que ele fala assim, né, que a primeira vez, quando ele está falando aqui da criação, que ele usa o lhes tenho dado, ele usa ele como eu, né, como o pronome em primeira pessoa, ele fala, eis que lhe tenho dado, então ele usa como se ele fala, eu estou lhe dando o alimento. Então, ele não usa esse eu quando ele vai falar da criação, ele fala, haja luz, ele não fala, eu quero que a luz exista, eu mando a luz existir, ele fala, haja luz. E quando ele fala aqui de uma necessidade primária do ser humano, aí ele fala, eu lhes tenho dado. Então, para doar, ele se coloca como eu. Agora, para falar de criação, onde ele poderia assinar o terceiro, ele não fala. Né? Ele não fala, eu faço a luz. Ele fala, haja luz. Mas quando é para falar sobre provisão, sobre alimento, ele fala, eu lhes tenho dado. Né? Então, é a primeira vez que ele se coloca em primeira pessoa. Que lindo, né? Porque para fazer a criação que ele podia se achar, não, né? Mas ele fala, eu lhes tenho dado como doação, aí ele se coloca em primeira pessoa, senão ele só fala, haja luz, faça isso, faça aquilo. Então, ele só usa a primeira pessoa para doar. E aí fala que, originalmente, né, a gente foi constituída a se alimentar de plantas, de árvores frutíferas, e assim foi até o pecado aparecer no Éden, né, a expulsão do Éden. Até então, a gente tinha uma relação harmônica com os animais, não era necessário matar para comer, nem o contrário, né? Então, até que começou o pecado, a gente se alimentava só de vegetação e não existia esse negócio de animal matar para comer, nem a gente para comer o animal, né? E a profecia lá de Isaías 11, ele vê um lobo andando com um cordeiro, né? Isso já é o quê? O predador e seu alimento preferido coexistindo pacificamente, né? Ali o cordeiro e o lobo. Isso já é uma ilustração que sinaliza o futuro reino, né? A terra nova, que já é a reconciliação da relação entre o homem e a natureza, que era como era no princípio, que não tinha essa de animal come gente come animal, né? Mas isso aí a gente entende que era tipo um vegetariano, mas em Gênesis 9:3 já fala sobre que a gente poderia comer carne de animais, mas aí a gente espera para ver mais para frente, né? Porque isso é bem polêmico. Aí fala que Deus viu que tudo que ele fez era bom, e o que era nada e o vazio estavam cheios da criatividade divina.
né? E aí fala que o contentamento de Deus com a sua obra nos ensina que o fazer é bom quando é acompanhado do prazer, do contemplar, né? Da harmonia entre todos. Por isso que ele falou que era bom, né? Descreve o mundo criado por Deus como um lugar que há equilíbrio e perfeita harmonia, um lugar de paz com abundância de recursos. E aí fala que, havendo Deus terminado a sua obra, ele descansou. Então, aqui mostra, né, que Deus, ele não só coloca isso para nós como uma necessidade de descanso das nossas necessidades, como um estilo de vida dele, porque fala que Deus descansou, né? E a gente, às vezes, até se culpa, ai, não estou trabalhando todos os dias, ai, eu estou sem trabalhar. Aí fala que é tão importante esse descanso, né, o desfrute, que é a palavra Shabá, né, que é usado, é a primeira vez que fala de santificação de alguma coisa nas Escrituras. A primeira coisa que Deus santifica é o descanso. Então, por isso que é importante a gente entender que é necessário o descanso. É a primeira vez que se fala em santificar alguma coisa na Bíblia, é o dia do descanso, né? E a gente hoje em dia tem aquela coisa da neurose, da compulsão do trabalho. E em Salomão também fala, né, que é inútil trabalhar demais. Lá em Salmos 27:2 ele fala, 127:2 ele fala: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguimos com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Por isso que a Bíblia fala: primeiro buscai o reino dos céus, o demais lhe será acrescentado, né? Então, assim, as pessoas estão muito correndo atrás do trabalho, que são coisas totalmente secundárias, no sentido de, em primeiro lugar, tem que vir a minha busca de Deus, né? Por isso que eu acho que o dinheiro já entra como algo tão que corrompe tantas pessoas, porque as pessoas ficam buscando por isso, né? Aí a gente tem aquela outra questão, né? Quando o povo de Deus estava no deserto e que existia, eles precisavam pegar somente o que era necessário para aquele dia, Pro né? dia, Então, aquela sensação de que quer guardar porque tem medo de não ter no dia seguinte, eu acho que tem que ter a confiança do provedor, um pouco de falta, né? de fé, né? Um pouco de falta de fé. Acho que nos dias de hoje, não que a gente não tenha que ter aí um certo equilíbrio, enfim, financeiro, tudo, mas sempre certo de que o Senhor proverá. Tá, eu não sei se você pegou a hora que você saiu do áudio aí, que eu estava falando aqui sobre essa questão do recurso, que fala que Deus que iria dar o de comer. É a primeira vez que Deus usa ele como em primeira pessoa na Bíblia. Ele fala, lhes darei, né, o alimento. E quando ele vai fazer a criação, ele fala, haja luz. Então, ele só se coloca em primeira pessoa quando ele vai falar da nossa necessidade básica, né? Eu lembrei de você contando essa questão da bolacha, do mercado, né? Como que ele dá o sustento, né? Meio picado para mim, ela falando, tá para vocês também? Também. Ah, acho que é o sinal. Bom, vamos embora. Aí fala, sabe quem faz o necessário, descansa e confia na provisão divina, né? A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance, claro, né? Sabe quem faz o necessário, descansa e confia na provisão divina. Aí, a partir do capítulo 2, é a formação do homem, diz que o homem foi formado do pó da terra, né? Então, Deus cumpriu o seu desejo, forma o homem Adão, né? A-D-A-M, que significa homem, e Adamá significa terra vermelha. Então, por isso que eu acho que o nome é Adão, né? Um homem que foi feito da terra. Então, Deus aproveita ali a sua criação para, diante de uma coisa tão simples, formar o homem. É uma combinação do pó da terra, que nos lembra da nossa fragilidade, com o sopro divino, que é o símbolo da transcendência e da divindade. Soprou-lhe as narinas, que foi o fôlego da vida. Então, o barro frágil é vivificado pelo Espírito Eterno. Demais, né? Só podia ser um Deus criador assim, né? Assim se dá uma fusão do material e do espiritual no ser humano. Aí diz que... Vocês já tiveram
só uma coisa, quando o meu pai faleceu, eu fui a primeira que cheguei lá, né, onde ele estava, e no momento em que eu olhei para ele, ele já não estava mais lá. E é uma sensação, porque não é algo que você pensa na hora que você está ali, né? É algo muito sutil, essa separação. Então, quando você olha, você percebe que isso assim, dá para a gente ver e sentir aos olhos da gente, né? A diferença entre a carne e o espírito, e e nesse peso, quão importante é o espírito, né? Ó, menina, está dizendo que vai acabar em menos de 1 minuto. Então, a hora que acabar aqui, eu mando outro link só para a gente terminar, porque já está acabando. Eu só tenho mais umas coisinhas para falar, mas bem rápido. Vamos ver se dá tempo, acho que não. Está dizendo aqui que o Senhor Deus plantou o jardim. Então, o que eu queria dizer com isso é o seguinte: que quem prepara o nosso habitat e nos coloca nele é o próprio Deus. Né? Ele não só criou a gente, como ele criou as condições ideais para a gente estar, e ele continua fazendo isso. Se a gente, né, é ele que cria o nosso habitat, e diz que colocou o homem para guardar o jardim. Então, nossa primeira ocupação já foi, né, nossa primeira